Olá, queridos, graça e paz a todos. Pastor Jim passando aqui para desejar a todos vocês um feliz ano novo. Sim, que o ano de 2025 seja repleto da presença do nosso Deus, que o Senhor nosso Deus possa permear tudo que fazemos, tudo que vivemos, tudo que pensamos, que a nossa vida seja para a glória de Deus. Eu quero agradecer ao Senhor em nome de Cristo Jesus pela sua vida e pela vida da nossa igreja, que o Senhor tem usado, que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem feito de local de acolhimento para mim, para você, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para toda a nossa comunidade. Deus tem sido bondoso conosco e seria errado da nossa parte não começar esse nosso tempo aqui agradecendo ao Deus Todo-Poderoso por tudo que Ele fez, tem feito por nós. E é isso que nos dá esperança para olhar para o ano de 2025. Temos sonhos, planos e o Senhor vai cuidar de cada um deles. O Senhor vai cuidar de todos nós. Então, queridos, eu quero junto com você, junto com a nossa igreja, agradecer ao Senhor em nome de Cristo Jesus pela sua fidelidade. Sim, você que é membro dessa igreja, você que é nosso parceiro, nosso apoiador, eu quero dizer a você que o Senhor o abençoe em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor possa colocar a mão dele sobre você, sobre a sua família, que o Senhor possa dar proteção, que o Senhor possa dar saúde, que o Senhor possa dar prosperidade, que o Senhor possa dar sonhos e planos dele para a sua vida e para a sua família. Continue crendo no Senhor, seguindo a palavra do Senhor, que Jesus seja visto na sua vida e na vida da sua família. Tenho certeza absoluta que esse ano de 2024 nós tivemos grandes vitórias, porque o Senhor tem nos ajudado. Até aqui nos ajudou o Senhor, e 2025 não será diferente. Deus seguirá cumprindo as suas promessas, realizando a sua palavra, seu plano, seus sonhos na vida de todo aquele que buscá-lo, na vida de todo aquele que entregar a sua vida nas suas mãos, confessando, confiando, depositando toda a sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então hoje eu quero trazer para nós uma mensagem para que nós possamos estabelecer pelo menos 5 prioridades para o ano de 2025, para que seja realmente um ano bom, para que seja um ano abençoado, para que seja um ano cheio da presença de Deus e dos milagres do nosso Senhor sobre a vida de cada um de nós. Então, antes disso eu quero orar por mim, por você, e aí nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus e vamos ouvir, trabalhar sobre essas prioridades para que o ano de 2025 seja um feliz ano novo. Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça e tenha este tempo, um tempo de conversa com o Senhor, onde Deus vai falar com você, com sua família, por meio da sua palavra. Então eu não sei quais são os outros afazeres que estão aí ao seu redor, quais são as pessoas, quem são as pessoas, quais são as atividades que vocês estão desenvolvendo, mas eu gostaria muito que neste tempo você parasse com tudo isso e mantivesse a sua mente, sua atenção totalmente cativa a essa pregação, para que o Senhor fale com você também. Amém? Vamos orar? Querido Deus, graças te damos porque o Senhor é um Deus bondoso. Agradecemos ao Senhor em nome de Cristo Jesus, porque estamos, pela sua graça, pela sua misericórdia, terminando mais um ano. Senhor, obrigado pelo ano de 2024. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela tua presença, obrigado pelas grandes provações que passamos. Sim, porque passamos por elas, Senhor, e isso é porque o Senhor tem nos fortalecido. E queremos entregar, Deus, nosso coração, nossa mente nas tuas mãos, pedindo ao Senhor que fale conosco e pedindo também, já entregando, Deus, e crendo pela fé, o ano de 2025. Que seja um ano cheio da sua presença, Pai. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, proteja, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja generoso conosco, para que possamos ser generosos com todos aqueles que estiverem ao nosso redor e em tudo que estivermos envolvidos, Senhor. Obrigado pela vida da Igreja do Campo Limpo, obrigado pela vida dos nossos irmãos, familiares, os nossos parceiros, pessoas que têm mostrado a sua graça, a sua misericórdia e a sua generosidade também, por meio de tudo aquilo que o Senhor tem dado a eles, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Que o Senhor fale conosco e que o ano de 2025 seja um ano onde nós vamos priorizar aquilo que está de acordo com a sua palavra, para que nós possamos prosperar em tudo para a honra e glória do teu nome, Pai. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos e amigos,
eu quero começar falando do que nós entendemos que é realmente o mais importante de todas as prioridades. Então, a primeira prioridade para nós, para o ano de 2025 ser um feliz ano novo, é a nossa prioridade espiritual. Tem um texto muito conhecido, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que Jesus diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Queridos, neste texto, neste versículo, Jesus está falando sobre a importância de nós priorizarmos a nossa vida espiritual com Deus. Jesus está nos ensinando aqui que nós, como filhos de Deus, não devemos confiar ou buscar ou dedicar toda a nossa força, a nossa energia para ter roupa para vestir, comida para comer, uma casa para morar. Não são essas as prioridades que Deus espera que nós busquemos. Jesus nos ensina que nós precisamos buscar em primeiro lugar, veja bem, primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E é impossível buscar o reino de Deus e a sua justiça sem termos um relacionamento com Deus. Ou seja, eu e você precisamos priorizar a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus. Como foi o seu relacionamento com Deus durante o ano de 2024? Você foi uma pessoa que buscou Deus como prioridade para a sua vida? Ou Deus foi como um socorrista para você? Deus foi aquele que foi procurado, que foi buscado nos momentos de luta, nos momentos de sufoco, nos momentos de batalha, mas enquanto as coisas estavam dando certo, quando tudo estava indo bem, Deus não era a sua prioridade. Deus não estava como o seu principal alvo, o seu objetivo de vida. Muitas pessoas buscam a Deus para ter coisas, para serem abençoadas, quando na verdade nós buscamos a Deus e sim, Ele nos dá todas as outras coisas, Ele nos abençoa porque nós o buscamos. Então Deus precisa ser nossa prioridade. Então é óbvio que nós estamos falando aqui de você ter tempo de leitura da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, de buscar orientação com os líderes espirituais, pessoas maduras na fé, de você ter vida de oração, de conversa com o Senhor, de você meditar na palavra de Deus. Quantas vezes você leu a palavra de Deus este ano de 2024, buscando aumentar a sua intimidade com Deus? Quantas vezes? Quantas vezes você foi para a igreja pensando assim: puxa vida, eu espero que Deus fale comigo hoje. É interessante isso, nós oramos por isso, né? Oramos agora há pouco falando: Senhor, né, fale conosco. Não tem problema fazer isso, mas isso precisa acontecer no nosso cotidiano. Sim, quando você acorda, você tem um tempo de oração, ler a palavra de Deus, meditar sobre ela, pedir para que o Senhor fale com você, com a sua família, com o seu coração, para que você seja luz do mundo, sal da terra, onde quer que você esteja. Sim, Deus quer que você priorize um relacionamento espiritual, uma vida íntima, próxima a Ele. Veja bem, quando Deus quis mostrar, se revelar a nós, Ele enviou Jesus ao mundo. E nós temos o testemunho de tudo isso na palavra do Senhor. Não é óbvio que Deus espera que nós nos relacionemos com Ele, que nós caminhemos em sua direção, que nós o busquemos em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Algumas pessoas querem estabelecer o reino de Deus, ou que a justiça de Deus seja feita, sem ter relacionamento com o Senhor. Queridos, para o ano de 2025 ser um ano bom, um ano novo bom, um ano novo feliz, ou um feliz 2025, nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual. Então, priorize a sua vida espiritual. Nossa segunda prioridade é prioridade familiar. Nós precisamos cultivar relacionamentos saudáveis dentro da nossa família. Sim, a carta de Paulo aos Efésios fala muito sobre isso. E no capítulo 6, versículos de 1 a 4, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que nós somos chamados para honrar os nossos pais e que nós devemos criar os nossos filhos na disciplina, né, com as observações, com as orientações que vêm do Senhor. Então, nesse ano 2025, nós precisamos entender que buscar a Deus, priorizar a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus, precisa ser refletido diretamente no nosso relacionamento familiar. Marido e mulher, pais e filhos, filhos com os pais
os avós, aquelas pessoas que estão ao nosso entorno ali, pessoas que nós acolhemos, abraçamos como filhos, como pais, que somos tidos por filhos por outras pessoas também. Eu tenho vários irmãos aqui na nossa igreja que eu chamo de pai, que eu chamo de mãe, porque realmente são assim para mim também. Nós precisamos priorizar o nosso relacionamento, um relacionamento saudável com a nossa família. E isso está ligado diretamente a ter uma vida, um relacionamento saudável também com Deus. Não dá para ter um relacionamento saudável como família se não há a vida espiritual do nosso relacionamento com Deus. Então nos relacionamos com Deus de maneira correta, coerente, priorizamos a nossa vida, o nosso relacionamento saudável com Deus, e isso precisa ser vivido, praticado diretamente com a família. Então, marido e mulher, pais e filhos, vocês precisam buscar ao Senhor juntos e vocês precisam cuidar uns dos outros. E nesse sentido, nós precisamos entender que não é só a questão ou práticas espirituais no sentido de ir à igreja, ler a Bíblia, participar de grupos de estudo, ensinar as crianças que elas precisam de Jesus, que elas precisam ser batizadas, não. Isso também precisa ser demonstrado, vivido com tempo de qualidade. A família precisa descansar junta, ela precisa sair para passear, precisa ter tempo de lazer, tempo de cuidado, assistir filme, ir ao cinema, trocar presentes, palavras de afirmação, demonstração de amor dentro da família. Este é o ambiente que é mais atacado pelo diabo. O diabo quer destruir a sua família, o diabo quer destruir os relacionamentos saudáveis dentro do lar. Quantas pessoas vêm para a igreja com o coração quebrado porque foram feridas em casa? Sim, feridas pelas pessoas que elas mais amam, as pessoas que deveriam estender a mão para poder fazer um carinho, para acolher, as pessoas que deviam abrir a boca para poder abençoar, para poder dar palavras de afirmação, pessoas que dizem que conhecem o Senhor, mas que ficam irritando os filhos, ou seja, vivendo em desacordo com a palavra de Deus, filhos que ficam desonrando pai e mãe, ou seja, fazendo coisas que envergonham o pai e a mãe, contrariando a palavra de Deus. Então nós não podemos ser filhos assim, não podemos ser marido assim, esposa assim. Nós precisamos priorizar uma vida familiar saudável. Você já disse para o seu pai que é uma honra, um orgulho para você tê-lo como pai? Você já disse para sua mãe que você ama sua mãe, que você a abençoa em nome de Cristo Jesus? Você já pediu perdão para os seus pais pelos erros que você cometeu esse ano? Papai, mamãe, você já abraçou seu filho? Deu presente para ele, agradecendo a Deus pela vida dele, pelo filho, pela filha que são? É importante que você, papai, mamãe, plante no coração dos seus filhinhos palavras de afirmação, de esperança, de fé. Seus filhos precisam olhar para vocês e verem um casal, ou um pai, uma mãe, que amam a Jesus, que ama o Senhor Deus, que busca Deus, que faz devocional, que tem uma palavra de conforto, de esperança nos momentos de dificuldade, que abraça, que ora, que conta a história antes da criança dormir, que abençoa o filho que já é adulto quando ele está indo embora para a casa dele, que manda uma mensagem, um áudio que liga dizendo: filho, filha, Deus te abençoe, que a sua faculdade seja uma bênção, que você resista aos ataques do inimigo também na sua faculdade. Mamãe, papai, você vive dizendo, né? Meus filhos sempre serão os meus filhinhos. Pois é, Deus espera que você seja sempre um pai, uma mãe que abençoa o seu filho ou a sua filha. Acolha as dificuldades dele. O mundo está tão conturbado. Muitos filhos têm procurado aí pais, mães que possam acolhê-lo, ser referência para eles, porque os próprios pais de sangue, pais espirituais, têm falhado como figuras espirituais que abençoam. Então, papai, mamãe, filho, filha, cuidemos uns dos outros em todos os ambientes. Não é só a vida espiritual que eu estou querendo dizer aqui das práticas religiosas, mas tem a ver também com o carinho, com a palavra de afirmação, com o perdão, com o acolhimento. Aproveita esse momento, né? A gente faz essa retrospectiva, a gente faz essa análise do ano de 2024. Talvez você tenha falhado como pai ou como filho. Que tal rever isso agora e priorizar para o ano de 2025 um relacionamento familiar saudável? Faça isso, você vai colher bons frutos. A sua família colherá bons frutos em nome de Jesus. Amém? Mas quero trazer também aqui uma terceira prioridade para todos nós. Sim, prioridade de serviço. É isso mesmo.
É interessante porque quando nós falamos sobre serviço, as pessoas normalmente pensam que servir é se rebaixar, que servir é ser menor, mas não é nada disso, muito pelo contrário. A Bíblia nos diz que o próprio Filho de Deus, o Filho do homem, veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então nós precisamos entender que servir é a linguagem de amor de Deus por nós. Sim, Jesus veio para nos servir, entregou a sua vida em nosso favor. E o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, Jesus vai nos lembrar que nós somos sal da terra e luz do mundo, que nós devemos deixar nossas boas obras, que elas precisam brilhar diante dos homens. Sim, as pessoas quando olham para você, elas veem as boas obras de Cristo Jesus, elas veem em você, na sua família, na nossa igreja, o sinal da presença de Deus, do amor de Deus, uma igreja que serve, um coração que serve, um pai que serve, um filho que serve. Você é filho de Deus. É interessante, quando nós assumimos a nossa identidade, quando nós assumimos quem nós somos, ou seja, filhos de Deus, nós estamos reconhecendo que fomos perdoados por Deus e abraçados por Deus, que nós fazemos parte da sua família. Sendo assim, nós estamos também dizendo para o mundo que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E é esse Espírito Santo que habita em nós que nos dá dons, ou seja, que nos dá capacitação para servir a Deus no mundo. Olha, gente, nós somos transformados em filhos de Deus e Deus habita em nós por meio do seu Espírito, o Espírito Santo, para que nós possamos, com as ferramentas que o Espírito Santo nos dá, nos capacita para servir a Deus no mundo. O mundo precisa ver em nós as boas obras de Cristo Jesus. Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? Eu fiquei muito feliz porque nesse final de ano nós recebemos uma doação de cesta básica e foi fantástico ver o quanto a nossa igreja se envolveu para poder pegar essas cestas de alimento e levar para famílias que estão em necessidade. Ainda temos algumas cestas básicas aqui, então, falando nisso, por favor, se você tem no seu coração aí a necessidade ou conhece alguém que está precisando, por favor, entre em contato conosco e venha retirar a cesta básica para você poder levar para essa pessoa. Mas nós temos visto aí, vimos no ano de 2024, muitas ações onde nós como igreja mostramos as boas obras de Cristo Jesus. Sim, nós acolhemos crianças no Kids. Então nós temos um grupo da nossa igreja que tem servido ao Senhor, acolhendo, trazendo, buscando crianças em casa, trazendo até aqui a igreja para poder ensinar a palavra do Senhor, servir um lanche, cuidar do coração, ensinar a palavra de Deus, orar com essas crianças. E, gente, eu tenho que dizer que alegria para o meu coração ver essa campanha, né, esse serviço da nossa igreja e essa campanha de apadrinhamento, onde todas as crianças que participam do Kids, até crianças que vieram há pouco tempo, foram apadrinhadas e receberam um presente de Natal. Eu fiquei muito feliz por isso, que ideia maravilhosa. Isso é servir, sim, dar um presente para uma criança que nós acolhemos, que nós ensinamos, também é servir. E foi um privilégio ver nossa igreja servindo dessa forma. Nossa igreja serviu acolhendo e trazendo, ensinando a palavra de Deus para adolescentes, para jovens, para os adultos, fazendo visita, entregando cesta básica, acolhendo aqui com os projetos que nós temos na nossa igreja de jiu-jitsu. Muita coisa aconteceu. Nós fomos visitados, no nosso culto de Natal, uma alegria poder receber amigos, familiares. Irmãos, Deus tem nos abençoado por meio do Espírito Santo para que nós possamos sinalizar o reino de Deus na terra. Exatamente isso. Você foi chamado por Deus para que por meio das boas obras você mostre que Jesus é verdadeiro. Então, existe uma pessoa, existe uma família, existe uma comunidade próxima a mim e a você, que precisa ver as nossas boas obras de Cristo Jesus, ou precisam ver as boas obras de Cristo Jesus através de nós. Pessoas que estão precisando de oração, pessoas que estão precisando de visita, pessoas que estão precisando de uma palavra de conforto, da explicação de um texto bíblico, para que ela possa conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Não existe nada mais importante para uma pessoa do que conhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E às vezes
nós podemos ter acesso ao coração dessas pessoas através das nossas boas obras. Sim, servindo esses irmãos. Às vezes as pessoas estão precisando de uma roupa, de um alimento, mas às vezes estão precisando de amigos para poder fazer uma faxina, capinar um terreno. As pessoas estão precisando de amigos ou de conhecidos para encher uma laje, para fazer uma mudança. Nós temos que acolher essas pessoas, ajudá-las sim. Ah, pastor, mas eu não consigo, não tem... Dá um jeito. Sabe aquela ideia de você fazer uma boa obra, uma boa ação? Faça isso, eu tenho certeza que o Espírito Santo te deu dons para que você possa servir ao Senhor. Então seja sal da terra e luz do mundo, e que as pessoas vejam as boas obras de Cristo Jesus através da sua vida. Vamos dar prioridade a isso também? Prioridade ao serviço, servindo ao Senhor, para a honra e glória de Deus. Você tem usado o seu trabalho, a sua profissão, como um sinal do reino de Deus? Você tem glorificado a Deus por meio dos dons que o Espírito Santo te deu? Faça isso em nome de Cristo Jesus. Amém? E uma quarta prioridade para nós é a prioridade com a saúde. Sim, isso mesmo. E quando nós falamos de saúde, não estamos falando só do físico. Estamos falando também do mental, tá bom? Tem o espiritual, mas também tem a saúde mental, psicológica e a saúde física também. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai nos lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus habita em nosso corpo. Nosso corpo. O Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, vem habitar em nosso corpo. Nós somos casa de Deus, morada de Deus, ou seja, é nossa responsabilidade cuidar do templo de Deus. Então nós precisamos buscar ajuda psicológica e também precisamos buscar ajuda nutricional. Precisamos cuidar do corpo e precisamos cuidar da nossa mente. É extremamente importante que no mundo de hoje, onde as pessoas buscam cada vez mais serem independentes, autossuficientes, nós, como filhos de Deus, com a consciência de que somos templo do Espírito Santo de Deus, entendamos que nós precisamos cuidar da nossa saúde física e mental, ou seja, uma boa alimentação, respeitar os seus limites, porque a gente fala sobre praticar esporte, a gente fala sobre desenvolver alguma atividade física, mas nós também precisamos respeitar os nossos limites. Mas o problema é quando nós forçamos demais algo que nós deveríamos tomar mais cuidado. Então pratique esporte, faça atividade física, sim, mas debaixo de orientação, debaixo de cuidado. Algumas pessoas vão fazer pesquisas aí para perder peso. Meu irmão, minha irmã, se alimente, coma, se divirta, mas lembre-se que seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ponto chato falar isso agora, né? Eu não sei como é que foi sua ceia ontem, não sei como é que você está hoje, mas eu quero que você, em nome de Cristo Jesus, cuide também da sua cabeça. Sim, cuide da sua mente, peça ajuda, peça orientação. As pessoas têm sofrido por depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Tem um monte de pessoas aí que ficam enfermas emocional, psicologicamente e não buscam ajuda. E às vezes querem tratar isso somente com oração. Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida do poder da oração. A oração, que busca a Deus, que confia em Deus, ela vai mostrar que nós confiamos no Senhor Todo-Poderoso, que sim, exatamente isso que significa. Ele pode todas as coisas, mas Deus também nos deixou os médicos, nos deixou a medicação, nos deixou os psicólogos, os psiquiatras. Nós precisamos pedir ajuda. Muitas vezes nós estamos tão desorientados, passamos por tantas dificuldades, que não é só a oração que vai resolver. Então nós precisamos buscar ajuda também para cuidar da nossa mente, do nosso coração, da nossa saúde. Não faça dietas loucas aí, promessas de remédios milagrosos, dietas que vão fazer você perder os quilos que você quer perder em 10 dias, em um mês. Não faça isso. Tenha cuidado, busque orientação médica, porque Deus quer que você cuide do seu corpo, da sua saúde física e mental, para você poder ser usado como ferramenta dele, para você ser um exemplo para as pessoas que estão ao seu redor, para você poder ser bênção para a sua família, para você poder ver seus filhos crescerem, para você poder ver os filhos dos seus filhos, para que você veja grandes sonhos se realizando na vida de toda a sua família, porque você tem cuidado do templo do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas têm encurtado a sua jornada porque não cuidam da sua saúde emocional e nem da sua saúde física. Sim, é isso mesmo, gente.
Deus quer que nós cuidemos do nosso corpo, da nossa mente, para que os nossos dias se estendam. Porque se nós não fizermos isso, sim, o nosso tempo vai se encurtar, a nossa jornada vai ser reduzida. E não é porque esse era o plano de Deus, mas porque nós não cuidamos daquilo que Deus nos deu, vida. Então faça isso, meu irmão, para que você, para que a sua família, para que todos nós sejamos abençoados e tenhamos aí um próspero ano novo, um feliz 2025 com uma saúde melhor. Que tal aproveitar esse começo de ano para fazer isso? Ter uma saúde melhor. Faça isso em nome de Cristo Jesus. E agora, queridos irmãos, eu quero trazer a nossa quinta prioridade aqui e nós vamos encerrar com ela, tá bom? Nossa quinta prioridade é prioridade do aprendizado. Sim, prioridade do aprendizado. Isso tem a ver com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento, com o nosso amadurecimento. Ou seja, todos nós podemos e devemos aprender. Exatamente. Até você que é mais velhinho aí, precisa ter o coração e a mente aberta para aprender, para desenvolver, para amadurecer. E isso sobre a palavra de Deus, isso sobre o seu curso superior, isso sobre um novo idioma, isso sobre a sua profissão. Todos nós podemos e necessitamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos aprender cada dia mais e mais, lendo a palavra do Senhor, fazendo novos cursos, aprendendo um novo idioma, aprendendo um instrumento musical, desenvolvendo técnicas musicais, vocais. Todos nós precisamos aprender, fazer cursos. A gente treina para tantas e tantas coisas, a gente vai aumentando carga quando está na academia, a gente aumenta o número de quilômetros que a gente quer andar ou correr. Nós queremos aprender uma nota nova, nós queremos aprender uma harmonia nova de uma música nova, nós precisamos aprender um idioma novo, porque nós queremos viajar, porque nós queremos fazer intercâmbio. Nós precisamos e queremos fazer curso, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Sim, precisamos ter isso como uma ambição para nós, e não é uma ambição negativa, mas uma ambição positiva de quem quer crescer, de quem quer amadurecer. Existem pessoas que querem alcançar grandes resultados, mas com o mínimo de esforço. Queridos, sem esforço a gente não avança. Se nós não aprendemos, nós não vamos desenvolver. E se nós não nos relacionarmos, não crescermos no aprendizado, por exemplo, da palavra de Deus, nós nunca seremos cristãos maduros. Seremos sempre cristãos, que, como dizem agora, cristão Nutella. A gente não pode falar nada, qualquer coisa que aconteça já é motivo para querer mudar de igreja, para duvidar que o Senhor tem abençoado. Não sejamos assim. Precisamos crescer. O conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das nossas habilidades, o conhecimento de novas ferramentas do nosso trabalho, o conhecimento de um novo idioma, tudo isso nos capacita a subir um degrau a mais. Sim, no nosso desenvolvimento ministerial, no nosso crescimento familiar, profissional, dos sonhos que nós temos para realizar na nossa vida acadêmica. Tudo isso passa pelo aprendizado. E aprendizado muitas vezes é isso, repetição. Precisamos ler, reler, praticar, praticar, praticar. Desenvolvimento, meus irmãos. Deus nos chama para aprender. E é lindo ver quando uma pessoa busca aprender cada vez mais. É legal isso. Uma pessoa que tem a mente aberta, um coração aberto para aprender novas funções, novas estratégias, novas ferramentas. E essa pessoa também se dedica, é uma consequência, tá bom, querido? Essa pessoa também vai se dedicar, sabe a quê? A ensinar. Porque quanto mais a gente ensina, mais nós aprendemos. E todo bom professor sabe que ele não tem todas as informações. Todo bom professor sabe que ele precisa continuar se reciclando, aprendendo cada vez mais e melhor. Porque o tempo muda, a geração muda, as técnicas de ensino vão mudando. E nós precisamos continuar aprendendo. Para quê? Para poder ensinar uns aos outros. Então, por favor, tenha o seu coração aberto para aprender. Eu não sei qual foi o curso que você começou e desistiu. Eu não sei qual foi a lição que você aprendeu e não colocou em prática. Eu não sei qual foi a lição que você ensinou para os seus alunos, mas não praticou durante o ano de 2024. Eu não sei o que foi que você disse para o seu filho fazer que você não faz. Eu não sei o que foi que você pediu para Deus te ensinar, te ajudar, e Deus te ensinou, te ajudou, mas você não aprendeu. Mas eu quero pedir para você aproveitar a oportunidade e para que você tenha um feliz ano novo, um feliz 2025 e tenha aí como prioridade o aprendizado. Sim, se coloque diante de Deus
como alguém disposto a aprender, como alguém disposto a ouvir, como alguém disposto a pesquisar, como alguém disposto a levantar a mão e fazer a pergunta, porque você quer aprender, porque você tem sede da palavra de Deus, porque você tem sede em desenvolver os seus dons, porque você tem sede em ser promovido, porque você tem sede de aprender e viver novas coisas para a honra e glória de Deus. Que o Senhor abençoe Igreja Evangélica Irmãos Menonitas do Campo Limpo, que Deus abençoe você, meu amigo, meu irmão, que o Senhor abençoe em nome de Cristo Jesus o ano de 2025. Feliz ano novo. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus, que a comunhão do Espírito Santo sejam conosco em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, um feliz 2025, que Deus abençoe você. Nós vamos deixar o QR Code aqui para você fazer a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta, e que o Senhor abençoe você e sua família. Muito obrigado pela sua colaboração, obrigado porque Deus tem usado a sua vida para a honra e glória dele, através da vida da nossa igreja. Lembrando a todos que o nosso primeiro culto presencial será no dia 19 de janeiro, às 9h30 da manhã. Por favor, não confunda o horário, nós mudamos agora para 2025, às 9h30 da manhã, domingo, dia 19, nós nos vemos presencialmente aqui, se assim o nosso bom Senhor Deus permitir. Deus abençoe, queridos, feliz ano novo a todos.